Bom, vamos retomar então aí o nosso treinamento, né? Bruno, você está me escutando? Tô por aqui. Boa, isso aí, Brunão. Você sabe que eu fico no seu pé, né, Bruno? Quem ganha mais, né? Fica no pé. Tá certo. É, Aline, podemos retomar? Não sei se a Aline está online. Podemos? Podemos? Ah, perfeito. Vamos lá. Você quer que eu continue apresentando ou você mesmo vai apresentar agora? Deixa eu ver se abriu aqui o meu simulador. Não, ele está processando ainda. Eu acho que é até melhor você abrir no seu mesmo. Meu, alguma coisa não. Acho que a minha máquina é fraquinha, hein? Ok aí, Yuri? E vamos lá. Na verdade, o que tem no simulador, ele abre algumas informações em gráficos para a gente, né? Se você for lá onde está o nosso consumo, o encargo sempre incide onde está o consumo, né? Por quê? O encargo ele é calculado com base no consumo medido de cada um dos consumidores, né? Cada ativo de consumo tem uma medição e a gente calcula o encargo de acordo com aquele consumo horário medido. Então, se a gente clicar ali embaixo no gráfico megawatt, dá uma visão bacana. Isso. Ele vai abrir justamente olhando do lado esquerdo aí o megawatt, né? A questão relativa ao encargo, né? Então, o megawatt é o cinza mais claro, né? Que é o consumo ali girando em torno de 2 mega médios, né? Que a gente viu. Então, ele varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, que está no número, olhando lá no gráfico do lado esquerdo, número 2. E as linhas vermelha e cinza são justamente os eixos que mostram, olhando aí do lado direito, o valor do encargo, né? Então, o valor do encargo ele pode variar um pouco mesmo, e aí a gente vê que no caso do encargo sombra, ele se manteve até baixo, né? Só teve um pico ali, acho que no dia 19, né? Teve um pico ali um pouco maior, mas na média ele do que o que está em vermelho, que é o encargo por semana patamar, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre os encargos e a gente, com a entrada pelo horário, como o modelo D100 faz um despacho otimizado de meia hora, a gente tem um cenário onde a gente tende a ter um nível de encargos mais baixos, né? Por quê? Porque a gente vai selecionar muito melhor que usina que tem que gerar e qual o tempo que essa usina vai gerar, né? O modelo D100 ele permite a gente modelar a usina dentro do software de forma que a gente enxerga toda a curva, a rampa de entrada de geração, tempo de permanência, rampa de saída, e a gente consegue enxergar a usina, se ela tiver mais de uma unidade geradora, por unidade geradora, né? Então permite, se eu quero pegar uma fração da usina por determinado tempo gera 100%, depois gera só 75%, depois só 50%. Então, o D100 ele dá um ferramental para o operador nacional do sistema muito mais poderoso, né? Um despacho mais otimizado, né? Então, isso tende a fazer com que os encargos estejam num nível menor, né? Deixa eu abrir aqui, então, a apresentação. Em relação ao que a gente viu até agora, gente, e os gráficos são simples, tá, Aline? Assim, não tem muito. Basicamente, ele está abrindo um pouquinho ali o que a gente viu na simulação, tá? E aí, assim, a planilha dá para brincar bastante, né? É uma planilha. Ficou bem amigável, né? O importante é o seguinte: vocês já, com o conteúdo que a gente está vendo nesse curso, vocês têm o conhecimento base para poder fazer a simulação, né? A gente viu na planilha que ela faz justamente aquilo que a gente estava vendo nos conceitos, né? Por ação do balanço energético e a valoração ao respectivo PLD, né? E o encargo
né? A gente não controla, ele depende de serviços que são prestados por alguns geradores e esse encargo é remunerado, né, para esses geradores a partir do pagamento do lado dos consumidores. O Yuri, até complementando um pouquinho o que você falou, porque a Fabrícia até comentou que não conhecia esse encargo, né, o ESS. Na verdade, Fabrícia, esse encargo ele é um conjunto, na verdade, né, de subencargos, vamos dizer assim, né, de serviços que são prestados para o sistema. Por exemplo, a gente tem aí umas usinas que, por exemplo, têm controle automático de geração, ou seja, a gente consegue controlar essa usina à distância. A gente tem outras usinas que prestam serviço de correção de fase da rede. Então, todos esses serviços acabam gerando um custo para o sistema e a gente não sabe, não consegue prever eles totalmente. Então, como a gente não tem essa previsão total de quando isso vai ser necessário de ser feito, isso acaba entrando como um pagamento pós, né? E aí ele está como encargo para os consumidores, que são os usuários do sistema. Por que o consumidor paga, né? O encargo? Porque o consumidor é quem usa o sistema. Então, como usuário, nós acabamos pagando por esse tipo de serviço, né? E é interessante falar sobre esse encargo também, que inclusive os consumidores cativos pagam ESS. Se a gente abrir nossa conta de luz lá, né? Tarifa de energia da concessionária, a gente consegue visualizar lá que tem uma linha de cobrança que é relativa a esses encargos. Então, os encargos de serviço do sistema, eles são destinados para atendimento do SIM como um todo, do sistema como um todo, né? Inclusive, os consumidores cativos acabam pagando por esse encargo também. Então, é só um complemento aí do que o Yuri já havia falado. Perfeito, Bruno. E é isso, ele é um pagamento o consumidor, né, ele paga de acordo com o que ele usa do sistema, né, de consumo, por uma fatia de um serviço que é prestado por algum gerador, né? Ele também voltando aqui na apresentação, apareceu para todo mundo a apresentação? Apareceu sim, Yuri. E o Perfeito. Gustavo fez uma pergunta. Para uma simulação inicial de migração, quanto, em média, se considera reais por quilowatt-hora referente a total de encargos? Esse dado, depois a gente pode abrir lá no portal da CC, a gente divulga assim um valor médio, né? Isso pode variar ao longo do mês, né? Dos meses, né? Na última vez que eu analisei isso aí, eu acho que ele estava em torno de R$ 7 por megawatt-hora, tá? Mas isso é um ponto importante, né? Isso é muito dinâmico, tá? Então a gente tem visto a questão dos encargos diminuindo bastante. Deixa eu até pegar um gráfico aqui, já que a gente está falando de encargos, né? E o Bruno já fez a explicação geral do que é um encargo, né? Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu abrir um gráfico aqui para mostrar para vocês como o encargo vem caindo, né? Então a tendência é que nos próximos anos ele fique em níveis realmente mais baixos, né? Deixa eu abrir aqui e compartilhar para vocês. Isso é muito interessante. Por que o encargo vem caindo? Dois motivos, né? O primeiro motivo é que nós cada vez mais estamos otimizando os parâmetros nos modelos matemáticos que determinam o despacho, né, que é o New Wave Decomp. Então, à medida que a gente cada vez mais vai otimizando esse despacho, a gente tem uma incidência menor do encargo, né? Antigamente os modelos não eram tão bem calibrados. O que tinha que fazer? Apesar do modelo estar mandando gerar a usina hidráulica, o comitê de monitoramento do setor dava uma ordem para o ONS o seguinte: olha, não é para gerar, economiza mais aí X% do que tem nas hidrelétricas, né? E aí gerava um despacho chamado despacho por segurança energética, né? E então era vamos dizer assim, um despacho, um comando externo dos modelos, né? E isso era dado e como tinha essa questão de usar termoelétrica, poupava água nos reservatórios, basicamente usando geração termoelétrica.
que tem um custo de combustível. Então, o encargo de segurança energética é um custo justamente para remunerar os geradores termoelétricos que foram chamados a gerar, mesmo estando fora da ordem de mérito, né? Não, o modelo não mandava eles gerarem, mas a gente usava isso então para poder poupar a água dos reservatórios, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a apresentação. É um gráfico muito... Não deu para abrir. Depois eu tento mostrar para vocês. Então, assim, é um ponto muito interessante isso. E outro motivo, né? Então, o primeiro motivo, que os modelos matemáticos eles foram refinados, né? A gente tem, então, um modelo muito mais assertivo, que usa os recursos hidráulicos, as usinas renováveis, usa também as termoelétricas de uma maneira otimizada. Isso fez com que diminuísse o nível de encargos. E outro motivo é justamente o DCEM, né, que é o modelo matemático que faz o despacho semi-horário, né, que a gente inclusive vai usar também para calcular o PLD horário. Ele faz um despacho mais otimizado. E aí ele faz com que o nível de encargos seja mantido no nível baixo, né? Que já vinha sendo um trabalho, esse trabalho já era sendo feito, né? De melhoria, de acerto nos modelos matemáticos. Então, a gente hoje já faz tempo que não tem encargo por segurança energética, né? É raro ter momentos com encargo por segurança energética e mesmo encargos que são esperados, né? Eles diminuíram bastante. Um encargo clássico é o seguinte: a gente, por exemplo, na programação que o ONS faz, ele estava lá que o CMO, por exemplo, R$ 300, né, que é o custo marginal de operação que define quais são as usinas que iam gerar. Então, se o CMO era R$ 300, que é parecido com o que está agora, né, quer dizer que todas as usinas que têm um custo de combustível abaixo disso tem que gerar, né, tem que entregar para o sistema. E aí eu não vou chamar, por exemplo, uma usina de 400, de R$ 500 de combustível, porque o modelo está me dando que eu não preciso, naquele momento, chamar a usina mais cara, tá? Mas, por exemplo, teve um problema numa usina mais barata, teve uma queda numa linha de transmissão, e aí não foi possível escoar a geração hidráulica para aquela região, e aí o operador, em tempo real, tem que tomar ações, né? Se ele não botar a geração, o sistema despenca. E aí ele chamou, por exemplo, aquela usina de 600, R$ 500 a megawatt-hora, que não estava na programação, né? O PLD vai subir por isso? Não. O CMO vai subir? Não, já tinha sido dado, né? Ele foi dado no dia anterior. Mas no dia aconteceu algum problema e a gente tem que chamar então uma usina mais cara para suprir esse consumo. E aí essa diferença entre o PLD, que já foi dado, por exemplo, de R$ 300, e o custo de combustível de R$ 500 dessa usina, esses 200 de diferença é um encargo, é o chamado encargo de restrição de operação. Deixa eu até botar aqui deixa eu compartilhar de novo. É o encargo, então, houve alguma restrição de operação no sistema, e nós tivemos que, o operador, né, teve que usar uma usina mesmo não estando programado, teve que usar uma usina que tinha um custo maior, né? Simples, gente. O conceito é muito simples, é um encargo utilizado para poder remunerar esse gerador devido a algum problema, né? Alguma coisa que às vezes fugiu do controle daquele gerador, né? Deixa eu ver se vai compartilhar aqui, compartilhar. Então, o que é o encargo de restrição de operação? Ocorreu alguma restrição no SIM, né, no Sistema Interligado Nacional, e eu tive que chamar, uma usina que estava mais barata não pôde gerar, e eu tive que chamar uma usina mais cara, né? E ambos vão receber encargo, né? O constrenon é o encargo que eu vou ter que pagar para aquela usina que passou a suprir a geração, né? Ela vai gerar. E aquela outra usina que estava programada não vai gerar, ela tem que obedecer a uma entrega de contrato, né? Todas as usinas a maioria das usinas termoelétricas tem um contrato a ser honrado também, né? E aí ela não deixou de gerar por um problema que não foi por conta dela, né? Caiu uma linha de transmissão, o operador nacional do sistema vai ligar para ela e falar, ó, desliga, né? Ou automaticamente, às vezes aquele já ocorreu, vai demorar, por exemplo, 2 dias para voltar a linha, você vai ficar 2 dias sem gerar, aquele gerador que não gerou recebe um encargo de restrição do tipo constraint off. E aquele gerador que não estava programado passou a gerar, vai receber o encargo que a gente chama do tipo constraint on. Por quê? Tem que complementar o custo dele, né? O PLD só paga 300,
o custo do combustível é 500, esse 200 de diferença é o valor que tem que ser remunerado, tá bom? Então, assim, a parte de encargos, quem quiser estudar mais um pouco a fundo, tem vários sabores de encargos, né, como o Bruno colocou. Esse de segurança energética, no passado, ele era muito executado, agora não é mais, né? Mas tem vários tipos aí, inclusive o último aí chama encargo, tem um nome bonito, né? Unit Financiamento Commitment, hidráulico. né? O Então, Unity. Unit Commitment, então a gente tem aí uns 8 ou 9 tipos de encargos que são incididos, cada um tipo específico de serviço, né? Esse de serviço auxiliar é importantíssimo, né? Compensação síncrona é uma compensação para manter o nível de tensão na rede, né? Então, geradores hidráulicos recebem justamente para manter o nível de reativos de forma adequada na rede, tá bom? Sobre E, Ô, Yuri, encargos, Yuri e Bruno, o Gustavo está até pedindo aí para o Bruno mandar por aqui, né? Já até mandou, né, Bruno? Você é tão rápido. Que eu só é queria explicar isso. o link da média dos encargos lá no site da CCE, e o Bruno vai nos explicar. Sincronizados, né, Bruno? É isso aí. Na verdade, que eu mandei o link para vocês, pessoal, é de um documento, de um boletim que a gente divulga, na verdade, chamado Infomercado. Dentro do Infomercado, nessa página, vocês vão poder baixar ele, né, um documento que está em XLS, né, Infomercado Dados Gerais 2020. Vocês podem baixar essa planilha e ela vai ter várias abas. E uma dessas abas é a aba de encargos. E aí vocês conseguem visualizar, na verdade, todos os valores de encargo que foram cobrados, né, durante o ano de 2020 todo aí, referente ao SIM. Eu não tenho certeza, eu ainda estou dando uma olhada aqui, se essa planilha ela vai trazer esse valor em reais por megawatt-hora consolidado, vamos dizer assim, né, para você fazer uma análise. Talvez tenha que pegar esses dados que estão mais soltos e depois fazer um cálculo ali. Mas nessa planilha vocês conseguem visualizar não somente informações de encargo, mas as informações do mercado como um todo, né, da CCE, que é a CCE pura, e dá para ter uma ideia bem legal aí já principalmente dos encargos, né, que o Gustavo perguntou, de quais encargos são cobrados, qual o valor em reais que é arrecadado, tudo isso. Ok? Então, depois se a gente tiver um tempo, né, Yuri, a gente pode até abrir o Infomercado para mostrar para o pessoal, né? Eu acho que é um documento que ajuda muito, principalmente para quem vai fazer análise, né, para trabalhar com estratégia aí. É um documento que vai ajudar bastante o pessoal. perfeito. Ok, E aí, obrigada. Vamos aí. imagina. E aí, no fundo, alguém vai chegar a um número, né? Vai ter um feeling de chegar a um número aí médio, baseado num histórico, né? A gente, às vezes, na CC, a gente evita de dar esses números para vocês, porque às vezes vocês vão tomar uma decisão em cima desse número. Se eu falar, por exemplo, o preço médio é R$ 8, né? E aí você depois começa a olhar no horizonte de tempo menor, pode ser um valor menor, né? Se você for fazer um estudo, olhar um horizonte maior, esse número pode ser diferente, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui do Infomercado de agosto. Deixa eu ver se aparece esse dado. O pessoal está perguntando se é o Dados Gerais, é isso mesmo, Infomercado Dados Gerais 2020. Isto. Que aí ele já traz uma planilha consolidada do ano todo, de todas as informações, tá bom? É o Dados Gerais. Excelente, excelente, Brunão. É o primeiro botãozinho aí, o primeiro ícone que aparece aí com uma setinha para baixo aí, Infomercado Dados Gerais 2020. Se vocês passarem o mouse em cima, vai ficar azul aí. É só baixar esse documento, tá bom? Deixa eu ver se... Antes a gente até divulgava esse indicador no resumo do Infomercado, agora não tem mais. A gente divulgava esse valor médio aí, mas a gente parou de divulgar porque é justamente por isso, e às vezes dá até confusão, né? Na hora o pessoal tomar alguma decisão, né? Exatamente. A Fabrícia está perguntando, Yuri, quando que a gente sabe que vai ter o encargo, a cobrança do encargo de energia de reserva, né? A gente vai entrar, Fabrícia, nesse detalhe na apresentação. Aí, assim como a gente falou com a Gabriela, eu vou pedir para você esperar um pouquinho também, que a gente vai entrar nesse detalhe do encargo de energia de reserva, mas a gente vai comentar sobre ele também, tá bom? Isso. Qual é a lógica, né, para a gente entender se vai ter esse encargo ou não, né? É relativamente simples essa lógica, a gente vai ver. Então, a apresentação está aparecendo para vocês?
Tá sim. Tá? Perfeito. Então, a gente viu aí o que ocorre, né, no processo de contabilização. E aqui em MS+2, então, a gente divulga os resultados preliminares da contabilização, né, que a gente chama de pré-contab. E a gente, dentro desse processamento, a gente vai contemplar então, tudo isso que a gente viu, né? Como que é apurado o balanço energético de cada agente em cada submercado. Aí valoramos isso ao PLD respectivo da hora. Apuramos o resultado do mercado de curto prazo, apurados os encargos, né? Então, uma série de cálculos são feitos e outros, né? Se a gente fosse olhar aqui uma distribuidora, a gente tem dado demais, né? Um consumidor é mais simples, uma distribuidora parece conta para todo lado, né? E aí a gente chega a uma etapa que a gente divulga o resultado da pré-contábil para os agentes que têm posição devedora negativa, né? Ou seja, tem uma exposição negativa no mercado de curto prazo. A gente pede, então, que ele faça o aporte de garantias financeiras, que nada mais é do que um adiantamento do que ele vai fazer, né? E o período de aporte é o quê? Entre mês seguinte, 12º dia útil e o 15º dia útil, tá? Se alguém que foi chamado a aporte e teve uma venda realizada, não fizer o aporte, a gente faz um cálculo e a gente faz um ajuste. E esse ajuste aqui é o quê? Uma redução contratual, né? Isso é ruim para o vendedor, né? O vendedor que fez isso, se for uma comercializadora, então, é ruim porque e vai impactar quem ele vendeu, né? Além disso, a CCE divulga uma lista das empresas que tiveram ajuste de contratos, né? É quase que uma lista negra, né? Se uma comercializadora entra nisso aí, é porque ela está em dificuldade financeira, não conseguiu honrar o pagamento das diferenças. Imagina bilateralmente, né? Se ela não conseguiu honrar um pagamento das diferenças, quer dizer que ela está em seríssimas é, sério apuro financeiro, né? E a lista de quem teve o ajuste é divulgado no portal, né? Então, quem quiser, às vezes, consultar e ver, bom, estou negociando com tal comercializadora, né? Pode até abrir um chamado e pedir essa relação na CCE, quero dos meses anteriores, e aí dar uma analisada. Essa comercializadora aqui já apareceu aqui 2 vezes, aí é bom ficar, né, um pouco. Subiu no telhado, então. Subiu no telhado o gato, né? Exatamente, isso aí. Então, é o risco da contraparte, aquele que nós já comentamos, né? Ele existe, né? E aí, depois disso, dado tudo que é efetivado de ajuste, né? Se teve aporte ou não, aí a gente vai divulgar o resultado final da contabilização, né? E aqui, gente, considerando todas as liminares, né? Então, aqui a gente vai divulgar o mapa da liquidação, vai ter condições de divulgar o mapa da liquidação que vai ocorrer para quando? A gente já divulga isso porque no mês seguinte, né, já está no segundo mês à frente, né, 26 dias úteis à frente, já está no segundo mês. A gente vai, muitas das vezes, né, já ultrapassa para o segundo mês à frente. MS+26, vamos receber os valores de quem é devedor, e MS+27, vamos pagar para quem é credor, né, e um pagamento e toda essa estrutura, né, a CCE realiza junto com o seu operador financeiro, que é o Banco Bradesco, né? Então, isso foi um processo que foi feito de concorrência. Periodicamente a gente revê esse ponto, né? E até tem um ponto interessante em relação a isso, porque assim, para você operar no mercado, você vai ter que abrir uma conta no Banco Bradesco. E é uma conta específica. Até ontem não, acho que no primeiro dia eu citei o caso da Marinha do Brasil, que foi para o Mercado Livre através de um varejista, e ela queria entrar direto no mercado, assim como a Fieng entrou, mas ela não pôde justamente por causa da conta corrente, né? Órgão público, e no caso a Marinha do Brasil, ela só pode abrir conta em banco estatal. Ela não pode abrir uma conta corrente num banco privado. E aí ela teve que ir para debaixo de um varejista, justamente porque ela não pode abrir conta no Banco Bradesco, né? Então, isso é uma pergunta. Se alguém não gosta do Bradesco, né, não tem opção, né? Para eu operar no mercado, eu vou ter que ter uma conta corrente no Banco Bradesco específica para as operações no CCE, tá?
Então, só um detalhe aí, uma curiosidade, né? Yuri, tem uma pergunta aqui Sim, do Luiz claro. no chat. Onde buscar no site da CCE a lista de empresas que tiveram ajustes por falta de garantia financeira? O Bruno, se puder mandar o link aí. Ou depois a gente manda para vocês. Eu não lembro de cor assim o endereço do link, mas a Eu gente também não manda lembro assim. de cor, mas se eu não me engano, tá? Eu vou confirmar essa informação, pessoal, mas se eu não me engano, precisa estar logado para poder conseguir essa informação, né? Tem que autenticar, né? Isso. Tem que autenticar o acesso, né? É uma informação exclusiva para quem está debaixo de um agente. Mas, Isso. de qualquer forma, eu vou verificar e eu posso passar o link para vocês depois, tá bom? Eu acho que essa informação é só para agentes mesmo, mas tem aquele segurança de mercado também, né? Que pode ser usado. Sim. Tem. Esse é outro ponto interessante, que o segurança de mercado, a gente faz um cálculo, a gente analisa lá o resultado do MCP, olha a contratação, nós pegamos a média de preço de mercados e fazemos um cálculo, né, que a gente chama lá de o custo do risco, né? Cada agente, como que está a posição dele para determinado período, como é que está a posição dele? Ele está oferecendo muito risco ou não para o mercado, né? E a gente tenta fazer esse cálculo e passar essa visão para o mercado, né? Então, é até um ponto interessante esse que vocês colocaram, porque para quem quer estudar contrapartes é interessante, né? E para todos os agentes isso está lá, né? Na verdade, depois me lembre, por favor, além da gente abrir lá o portal da CCE, para a gente passar alguns pontos que tem esse tipo de informação muito interessantes para vocês, né? Quem quer estudar um pouco mais, fazer algum tipo de pesquisa, tem muita informação lá no portal da CCE. Às vezes não é tão fácil de achar, mas tem bastante coisa. Aí, pegando no jeitão assim, dá para pegar bastante coisa assim, tá? Pode deixar que E, nós vamos cobrar. tá bom, perfeito. E aí, como eu citei para vocês, a liquidação financeira do mercado de curto prazo, assim como todas as outras 7 liquidações que a CCE executa, ela não tem uma contraparte garantidora, né? Então, por isso que a gente tem, primeiro, a gente cobra os devedores, né? Se tiver os aportes já são utilizados. Então, a gente manda a ordem de débito, recebe os pagamentos. Baseado no que foi recebido, a gente vai fazer a ordem de crédito e os credores vão receber. Portanto, se houver uma inadimplência, os credores vão arcar com essa inadimplência na proporção dos seus créditos, né? Então, supondo que no mercado houve uma inadimplência de 10%, os credores vão receber os valores deles com esse desconto de 10%. E aí os valores ficam escriturados, né? Tem todo um processo em relação a isso. A CC, inclusive, executa cobranças judiciais, né? Até o momento que aquele agente é desligado, e aí isso se torna uma questão bilateral, né? Quando se desliga da CCE, e aí as contrapartes têm que fazer essa busca bilateral. Algumas situações específicas, a CCE, até junto com fazendo ações conjuntas, né? Até executa ações, mas de forma geral é assim que funciona, né? Então, portanto, esse é um ponto interessante, né? Um ponto, é uma liquidação centralizada, né? Financeira centralizada, sem uma contraparte central garantidora, como é, por exemplo, o diferente que ocorre, por exemplo, no mercado de ações, né? No mercado mobiliário. A B3, por exemplo, lá existe toda uma estrutura de salvaguardas, né? Se houver algum agente que deu default, não pagou, tem toda uma estrutura ali que vai garantir aquele pagamento, tá? Mas no mercado de energia ainda não temos isso, e é por isso que tem uma discussão grande de que haja uma evolução do mercado e tenhamos uma bolsa, né? Uma bolsa de energia. Isso eu acho que está até perto de acontecer, né? A própria B3 ela já está bem próxima do mercado de energia. Eu acho que tá próximo da gente ter uma bolsa, e aí algumas operações realizadas nessa bolsa, ela vão ter garantia, né? E se essa bolsa pode ser até que ela seja integrada algum dia aí com as operações da Câmara, haja essa garantia de pagamentos, tá? Mas hoje não tem. Se alguém não pagar, credores vão receber um valor com essa redução, ok? Falamos aí do cálculo do aporte de garantia. Como que basicamente isso é feito, gente? A gente verifica a posição devedora
e acrescentamos 5%, né, como segurança, e pedimos esse dinheiro. Quando esse cálculo é feito, se não houver o pagamento aquele aporte que foi solicitado, os agentes vendedores terão, como a gente já disse, o volume de seus contratos de energia ajustados, né? E aqui o ajustado é reduzido, né? Na proporção do montante não aportado. Então, não aportou metade do valor, metade de uma posição contratual dele vai ser anulada, vai ser cancelada, né? Na prática, se ele vendeu para uma única contraparte, aquela contraparte que ele vendeu vai ter o contrato reduzido pela metade, tá? Além disso, é aplicada uma multa, né, 2% sobre esse valor que foi remanescente aí, né, que ele não teve não honrou com aquilo, e a CCE, né, através do Conselho de Administração, já inicia o processo de desligamento, né, desse agente, tá? Mas qualquer condição, não. Nessa situação aqui, a Câmara vai iniciar o processo de desligamento se essa contraparte teve o quê? Teve ajustes de energia, né, superior a 5%, né, então ele não honrou com 5%, durante 3 liquidações financeiras consecutivas, ou se ele teve um aporte superior a 5, um ajuste, né, superior a 5%, durante 4 vezes ao longo do período de 12 meses, ao longo do período de um ano, tá? Então, se esse agente tem pequenos ajustes, né, pequenos defaults aí em relação às garantias financeiras, até que isso vai passando, né, despercebido. Agora, se ele não deixou de arcar com essa garantia em volume superior a 5% do valor que ele tinha que pagar, vai abrindo o contador. E aí, se ele, por exemplo, fez aí 4 vezes ao longo do período de 12 meses, esse agente é desligado, e se ele não efetivar todos o que ele tem em relação de multa e tudo aquilo, a gente efetua o desligamento dele, tá? E às vezes ocorre, né? E assim, normalmente quem que tem ajuste, tá, gente? O consumidor não, porque o consumidor na maioria das vezes nem vende, né? Então não tem o que ajustar. Chamou o aporte, é, é interessante vocês fazerem um aporte, é uma antecipação do que vocês já vão pagar, né? De alguns dias apenas. Se não fez o aporte, não tem posição devedora, não tem ajuste, né? Então, de quem que ajusta normalmente? Comercializadoras. E uma comercializadora, gente, se fez uma vez só, já entrou na lista, ele já está em análise pelo mercado, né? Então, por isso que isso aqui não ocorre às vezes, mas não é tão comum, né? Normalmente uma comercializadora começa a cair nessa situação, ela já passa até a ter dificuldade de operar no mercado, tá? É isso. Como que funciona a questão das liminares, né, gente? É uma coisa interessante. A CCE, ela tem sempre, quando vai fazer toda a parte de contabilização, então a gente vai verificar lá, em relação aos devedores, depositaram todo o montante que eles tinham, né? Se tiver liminar, normalmente está ligado ao quê? A questão do MRE. E a gente pega e efetua, dependendo se a liminar, por exemplo, um agente está com uma liminar que ele não vai arcar com despesas daqui no MCP. Aí, esse montante não pago, ele é bloqueado, mas ele vai tirar volume de todos os credores? Não, vai tirar de quem? Dos credores participantes do MRE, que são aqueles que estão atrelados diretamente às liminares, tá? Então tem existe a inadimplência, que aí afeta todos os agentes, e tem algumas ajustes que ocorrem na liquidação que afetam agentes específicos, tá? Não afetam todos os agentes. Mas a conjuntura hoje é de que, dado a quantidade de liminares que tem, credor, dificilmente eu recebo 100% do valor que eu tenho a receber, né? E aí, por quê? Porque tem liminares que estão, às vezes, segurando aquele montante ali, algumas vão atingir consumidores, né, que eventualmente sejam credores, e aí o que acontece? Eu tinha, por exemplo, 10 mil reais para receber, eu recebo 2 mil reais, e aqueles 8 mil? 8 mil reais são escriturados, atualizados, esse valor escriturado é atualizado mensalmente pelo IGPM. Quando essas liminares forem resolvidas, esses devedores vão ter que pagar, e aí esse dinheiro vai ser creditado para todo mundo que tem algum valor
bloqueado lá, tá? E hoje nós temos mais ou menos 9 bilhões de reais sob esse efeito escriturado, tá? E a notícia boa é que isso está próximo de ser resolvido, né? Já saiu a medida provisória para essa resolução e eu Na verdade, acredito já que saiu até a lei, né? Já está sendo até a lei já tá foi sendo assinada. feitas negociações, estão sendo feitas negociações dos agentes geradores, com Uhum, postergação de contratos e compensação, e em contrapartida eles retiram as ações da justiça, né? Então, em exatamente, breve vai ter aí em torno de 8,7 a 9 bilhões no bilhões. mercado de curto prazo aí para boa notícia aí para o mercado. Exatamente, isso aí, bem lembrado, Tânia. Já tem a lei, na verdade, a gente está até divulgando algumas simulações aí, porque tem um ajuste aí que tem que ser feito em relação qual o tempo de extensão para esses geradores, né? Então, na prática, quem que está com o liminar? É um gerador, né, hidráulico, e a maioria dos casos, né, que é a origem da questão, e aí eles vão pagar esses valores, né, retirar a liminar, pagar os valores e em contrapartida eles vão ter o quê? Eles têm uma concessão, né? O período de concessão deles vai ser prorrogado, tá? A gente está na CC justamente fazendo esses cálculos para poder fechar todo um acordo e aí ano que vem com certeza essa questão deverá estar resolvida, né? Nós É, no é, FIENG, inclusive, fizemos vários ofícios, né, aos parlamentares e tal, pedindo a aprovação do PL 3975, que que é legal, esse aí, que foi uma batalha bacana que foi foi vencida e travada, né? agora é só questão de operacionalização. Aí acredito que até o próximo primeiro trimestre aí de 2021, muito provavelmente todos os acordos já terão sido fechados Os e será pagamentos começam a liberado acontecer. esse valor aí, né? Isso, exatamente. Isso aí. Aí provavelmente deve ter um parcelamento, alguma negociação, né? Mas ao longo do ano que vem isso deve estar aí, se não tiver totalmente solucionado, já vai estar bem, bem adiantado, né? Isso aí. E aí, isso estando adiantado, o que vai acontecer? É, a gente vai voltar a ter uma situação normal na liquidação, onde se eu tenho o meu crédito de 10 mil reais para receber, né? Porque eu, por exemplo, comprei a mais, deixei liquidar aquela energia, eu vou receber naquele mês os 10 mil reais de ação financeira do mercado de curto prazo, né? Então, esperamos que isso aconteça o mais breve possível. E aí, o que é o processo de contabilização, né? Então, todos os cálculos são feitos e a gente solta um resultado final financeiro para todo o mercado, né? Todos os agentes. E isso vai através de um relatório chamado sumário, que tem a sigla aqui SUM 001. É o principal relatório que a CC divulga, né, para o mercado financeiro. E olhando ele é interessante porque ele tem o quê? Tem alguma parte dele que é de energia e nada mais, gente, que o conceito que a gente já viu, né? Se eu sou um consumidor, eu vou ter lá o meu consumo total no mês, né? E esse aqui é um relatório que ele é calculado para cada perfil de agente, né? O consumidor muitas vezes só tem um perfil, né? Mas se eu tiver mais de um perfil, e o que é muito comum para por exemplo, para comercializadoras, eu vou ter um sumário apurado para cada perfil, que é aquela questão. Eu tenho uma venda de um tipo de contrato convencional, outro perfil para venda de contratos incentivado, né? Essa apuração é feita por perfil e a gente mostra, né? Se aquele perfil tem um ativo modelado, no caso do consumidor, por exemplo, vai estar lá, consumo total, depois lá, contrato de venda, muitas vezes não tem nada, né? Total de compra, contrato de compra, então a parte de energia, e depois uma parte financeira, né? Tá lá, ó, total mensal do resultado no mercado de curto prazo, né? A gente apura isso aqui por perfil, né? Se eu tenho só um perfil, então todo o meu resultado MCP, aquilo que a gente viu, vai estar aqui somado, tá? Pô, Yuri, mas eu comprei, então eu fiz compra e tenho consumo em mais de um supermercado. Aqui já vai estar agrupando tudo, né? Se eu tenho operações em 2 supermercados, esse total aqui já vai estar contemplado o resultado financeiro dos 2 supermercados, né? Encargos está aqui consolidados, né? Se naquele mês tem cobrança de encargo, vai estar aqui o valor rateado conforme a proporção do meu consumo em relação ao consumo total do sistema, né? E aí o resultado final, que a gente calcula por perfil, e depois no quadro 4 aqui do sumário, o resultado final da liquidação para esse agente. Por quê? Eu
posso ter mais de um perfil, a gente soma tudo. Na prática, o que é esse montante final aqui, né? Aqui está de 82 milhões, né? Isso aqui era de uma distribuidora. Negativo, né? Naquele mês. Se eu fui devedor no final, é uma conta que eu vou pagar. Se eu tive nos montantes financeiros aqui um valor positivo, ele vai estar somado aqui, é o valor que eu tenho a receber na liquidação, né? E aí fechamos o ciclo mensal, né? Então, um ciclo da contabilização é feito através da divulgação desse resultado aqui, ok? Depois vão ter lá na liquidação específica, a gente tem um relatório sumário na liquidação e depois desculpa, na contabilização e depois na liquidação com eventuais ajustes, né? Então, esse é um relatório muito interessante, a gente tem eventos, então eu solto um IMS mais 21, depois lá em IMS mais 26 e 27 também tem um valor que é publicado para o mercado, tá? E aí fechamos todo a contabilização, a gente viu, para contabilizar, o que eu preciso dar de entrada, medição, que é consumo medido, contratos, né, no caso do consumidor, contratos de compra, e o PLD, né, cálculos feitos horários. A gente faz hora a hora, consolida mensal na contabilização, divulgamos esse resultado e é efetuada uma liquidação financeira, no caso aqui a liquidação do mercado de curto prazo, tá? Aí fechamos esse ciclo todo aqui e vamos agora tratar o quê? A famosa penalidade, né? Além desse processo aqui mensal envolvendo o mercado de curto prazo, todo mês a gente executa também uma penalidade, né? E a apuração dela ocorre lá em MS mais 22DU, né? A parte dela já de divulgação de resultados. O que é feito nesse cálculo, né? Um cálculo, ele tem gente que complica a explicação, mas ele é simples, né? Supondo que eu estou aqui, ó, estou apurando setembro, né? Mês de referência setembro. Quando eu vou, em setembro, fazer o cálculo da penalidade, o que eu vou olhar? Eu vou olhar, vou somar todos os meus recursos e meus requisitos, né? O que é recurso para o consumidor, normalmente? Contrato de compra, né? A gente viu lá. O que é requisito para o consumidor? Via de regra, se ele não fez venda, né? É o meu consumo medido. Eu vou somar recursos e requisitos, vou somar contrato de compra e consumo dos últimos 12 meses, né? Então, o que ocorreu no passado é uma foto no retrovisor. Eu vou no retrovisor, o que eu fiz esse mês não entra no cálculo, né? Estou calculando pela idade de setembro, mês de referência aqui, setembro de 2020. Não entra no cálculo que eu fiz no mês de setembro. O que entra no cálculo? O que eu fiz do mês de agosto, que é o mês passado, até, aí eu vou 12 meses para trás, até setembro do ano anterior. E nesse exemplo aqui, o que aconteceu? Eu tinha um total de recursos, né, que é contrato de compra, de 1.200, que é a soma do montante contratado mês a mês, né, que dos 12 meses, e tem um total de consumo desses 12 meses anteriores de R$ 1.215. Por quê? Sei lá, aqui, ó, no mês de... Eu tenho um contrato aqui, né, uniforme, né, ó. Minha contratação está aqui, que é o recurso, flat, né, aqui. E meu consumo foi variando ao longo dos meses, né. Teve um mês que fugiu um pouco aqui, ó, 120. E eu acabei não fazendo a contratação para suprir isso aqui, ficou 5 megawatts sem lastro, né. Então, como que é apurado o nível de insuficiência de lastro de energia? Subtraindo o total de recursos pelo total de requisitos, eu tive, então, uma insuficiência de lastro de 15 megawatts-hora. E aí, como funciona o cálculo da penalidade? Ele é valorado pelo maior valor entre o VR, que é um cálculo feito pela ANEEL, chamado valor de referência. Tem toda uma metodologia de cálculo aqui, né, que para esse ano é de R$ 328,14, e a média dos PLDs no período, né? Olhando aqui, nesse exemplo nosso, a média dos PLDs foi menor. Por quê? Porque eu para fazer o cálculo de penalidade, eu peguei os 15 megawatts, que foi a insuficiência de lastro que foi apurada no período aí, né? Então, em setembro, olhei os 12 meses anteriores, fiz a conta, faltou 15 megawatts-hora, né? Que eu não tive de montante contratado. Multiplico pelo, nesse exemplo, o valor de referência, 328,14,
E aí, o que acontece, gente? Como esse cálculo é feito mês a mês, né, todos os meses, o valor da penalidade é dividido por 12. E isso é interessante porque se eu tive um problema e eu tomar uma ação rápida, eu vou ser penalizado só em 1/12, né? Se no mês seguinte eu já fizer uma adequação, eu posso ficar só o mês ou no máximo 12 sendo penalizados. Agora, se eu não resolver o problema, né, olhando aí, essa aqui é uma média móvel, né? Então essa janela vai andando. Se eu não fizer nada e deixar esses 15 megawatts hora aqui, eu vou, mês a mês, vou pagando até pagar inteiro, né? Que daria aí um valor de R$ 5.000, mais ou menos, né? Para esse mês, como é 1/12, eu pagaria né, eu recebo uma notificação, é um processo que eu tenho como até tentar justificar isso aqui, né? Mas se a justificativa não for aceita, eu vou pagar nesse mês aqui o total de R$ 410,18 por essa insuficiência de lastro de energia apurada, ok? Cálculo simples, na verdade é o quê? É uma média móvel olhando os 12 meses anteriores, recursos e requisitos. Então eu verifico aqui é o quê? Esse cálculo, gente, é feito para fazer com que, olhando esse tempo, né, esse prazo médio aqui, os agentes tenham uma contratação condizente com o seu consumo, no caso, consumidores. Se for comercializadoras, que eles tenham uma venda condizente com a compra deles. Tá? Esse cálculo é feito para isso, para dar uma flexibilidade para o mercado, para os agentes, mas vai cobrar aí uma coerência, né, em relação ao atendimento no caso, consumidores, né, do que eles têm de consumo. Então é isso. A gente tinha uma pergunta relativa a isso. Será que responde? Eu estou sem o chat aqui para ver a pergunta. A pergunta foi da Fabiana. Você anotou aí, Bruno? Deixa eu ver Sim. se eu. Foi dela. Deixa eu ver. Foi da Fabiana. Foi da Gabriela, não foi? Gabriela, ah, tá. A penalidade foi da Gabriela, da Fabiana foi sobre reserva. Ok. Gabriela, é isso mesmo, Gabriela. Ela já confirmou aqui que está esclarecido sim. Está esclarecido, Yuri. Está esclarecido? Perfeito. Excelente. Então, nada como um material didático aí, né? E ficou melhor porque ela já viu a lógica, né, de todo o cálculo como é feito. Não tem segredo, tá? Esse cálculo aí é uma média móvel de comparação de recursos e requisitos, né? É Então, bem comum, né, pessoal, confundir com o MCP, né? Mas se lembrar bem desse detalhe que são dos últimos 12 meses, aí fica mais fácil de fazer a lembrar. diferença, né? Isso. Tá. Isso aí. Então, se aquela coisa que a gente viu, né? Se eu passei a ter um consumo medido e eu não colocar um contrato para atender esse consumo, eu estou sujeito a 2 efeitos. A gente viu lá que é o pagamento no MCP, né? Que a gente já viu que é na apuração do balanço energético, e dependendo da minha média móvel, né? Do meu histórico de operação, também estou sujeito a penalidades, né? E assim, não quer dizer que se um mês eu fiz a operação, eu deixei de comprar um pouco de contrato, que eu vou ser penalizado. Por quê? Porque nos outros meses, se eu tive uma contratação um pouco maior, eu tenho uma sobra de saldo, né? Na apuração, não é um saldo, na verdade, na apuração eu tenho uma gordura que pode suprir naquele mês uma operação que não foi feita da forma, por exemplo, como deveria, tá? Então, isso é um ponto interessante. O que acontece é assim, se eu tive um mês que eu tive problema, ele vai entrar na minha média móvel e vai permanecer nessa média móvel pelo período de 12 meses, né? Então eu posso no mês subsequente colocar lá um pouquinho de contrato, se for o caso, e aí suplantar e ser penalizado só um mês ou 2, tá? Então assim, sempre que eu vou olhar isso aqui, eu tenho que botar numa planilha e simular, né, para ver, poxa, nesse mês faltou um pouquinho de contrato, o que vai acontecer? Nesse mês não vai acontecer nada, né? No mês subsequente que vai entrar, né? Porque a apuração olha os 12 meses anteriores, lanço todos os valores da minha média móvel e vejo, não, eu tinha um pouco de gordura, não vamos ser penalizados agora, né? Ou vamos ser penalizados e chega no valor específico da penalização. Tá bom, gente? Mas é um cálculo que não tem segredo, não.
Fechamos, então, a questão das penalidades, né? E chega por último agora a gente falar um pouquinho do desconto, né? Que é Yuri, algo... complementando aí, a Gabriela perguntou, a apuração da penalidade é feita pela CCE ou comercializadora? Perfeito. Eu não estou vendo o chat. É feita pela CCE, tá? Então, esse é um cálculo feito pela CCE, tem relatórios específicos disso, né? E quando há uma insuficiência, o agente ele é notificado, né, da penalidade, tem todo um rito para isso, tá? E quem cuida normalmente disso aqui é a empresa consultoria, né? Então a consultoria já está acostumada com isso, mas assim, se você vai fazer a gestão e precisa entender um pouquinho, esse mês eu fiz uma operação que fugiu um pouco. Esse mês não entra no meu cálculo. No mês seguinte, vamos fazer o cálculo da penalidade. Ela olha para os 12 meses anteriores, opa, entrou aqui. Se teve insuficiência, tem uma área específica da CC vai fazer uma notificação. Você tem um prazo para justificar aquilo. Não, se for justificável, a penalidade é retirada, né? A maioria das vezes não é justificável, né? Não foi um problema de operacional, nada, foi um erro na contratação em si. Aí a gente vai lançar numa liquidação financeira específica de penalidades, né? Não é liquidação do MCP, e o pagamento então tem que ser realizado. Não corram na situação de não pagar a penalidade, né? É descumprimento de obrigação, né? Não pagar a penalidade. A CCE até vai entrar em contato e falar, olha, se vocês não pagarem, nós vamos iniciar o processo de desligamento. Quando um agente, é até bom citar isso agora, quando um agente entra no processo de desligamento, gente, ele perde os acessos, né? Fica com uma operação dentro da câmara limitada até que ele resolva aquele débito, tá? Isso, mesmo que foi por um valor de R$ 400, né? Não é interessante, né? Dificulta aí a operação. Enquanto aquele débito não for resolvido, não volta à operação normal. Se não ajustar o débito, pode acarretar num processo de desligamento, tá? Por descumprimento aí de obrigação. E Yuri, tem todo um rito relacionado a isso e prazos específicos, tá? Oi, Bruno? a Gisele está perguntando se a comercializadora ou a gestora consegue estimar para indicar a necessidade de compra nesses casos. Consegue porque ela tem quem faz a gestão para você normalmente vai ter acesso a os dois dados necessários, né? Os dados Consumo, cadastrais, os ca- sistemas, tudo. cadastrado o sistema, e para eu saber isso eu preciso de ter o consumo 12 meses, né, anteriores, e minha contratação nos 12 meses anteriores, tá? Então, assim, E a desculpa, Bruno. Desculpa, Yuri. Pode continuar. Não, pode continuar. É que tem mais uma pergunta da Gabriela. Gabriela, não? Qual que é a Ela está pergunta dela? perguntando se a notificação acontece mensalmente. Mensalmente, né? Porque é um processo também mensal, tá? A apuração de penalidades é um processo mensal. O único detalhe é que ele olha para o retrovisor, né? Ele vai pegar o que aconteceu, o histórico da média móvel dos 12 meses anteriores, mas é um processo mensal também, tá bom? Uma gestão bem feita, gente, não tem notificação de penalidade, tá? Ocorreu alguma coisa aí de notificação de penalidade porque houve algum probleminha. Normalmente, né? Uma É, operação normal pode, do consumidor não tem. pode até acontecer, né, Yuri? Em casos bem Esporádicos, né? específicos, Isso. esporádicos, de pagamento da penalidade ser uma estratégia do agente por um determinado mês. Ele pode fazer uma avaliação dos impactos que ele vai ter. E aí ele fala, pô, talvez seja melhor, menos pior, na verdade, pagar uma penalidade nesse mês do que eu ter que sair para contratar energia num cenário que para ele está muito alto, de repente. Então, pode ser uma estratégia dele, mas não é usual, até porque ficar pagando penalidade todo mês, você vai acabar sujando o seu histórico, né? E aí, para você depois tirar esse histórico, como é uma média móvel de 12 meses, fica mais difícil. Então, pode acontecer como uma estratégia. A gente não pode afirmar 100% das vezes que sempre vai ser Que é um erro, ruim né? ou um erro pagar a penalidade. Mas, na maioria dos casos, não é um bom sinal, porque isso mostra que a contratação do agente não está tão equilibrada como deveria, né? Muito bem lembrado, Bruno.
Isso mesmo, porque assim, a gente está aqui analisando um comportamento típico do consumidor, né? Então, num comportamento típico do consumidor, exatamente isso que a gente colocou, a gente não vê muito. Agora, como a gente viu as outras operações, né? Ah, eu comecei a conhecer mais o mercado, quero fazer operações mais sofisticadas, né? Por exemplo, o PLD está R$ 40 todos os meses. É difícil hoje, né? Mas média do PLD é 40, R$ 50. O consumidor pode não efetuar a contratação? Pode. Eu posso decidir por não só deixar liquidar, né? O que vai acontecer? Se eu fizer isso, na verdade, se eu fizer isso ao longo de muito tempo, eu estou pagando aquele valor de referência de 300 e pouco, mais o valor que vai liquidar no PLD. Se isso for compensatório, né? Quem que é normal de fazer isso que o Bruno explicou? Comercializadoras, porque eles podem não brincar, né? Eles podem tem situações que ele pode usar um saldo, uma gordura dele do passado, usa tudo, faz um déficit nesse mês para na frente fazer o ajuste disso, né? Por quê? Porque tem operações que eles vão fazer que compensa, né? Nesse mês eu vou só vender, não vou comprar. Ele está muito baixo, algumas situações específicas, né? Mas normalmente a gente vê comercializadores fazendo isso, né? Não é tão comum a gente ver isso aí, esse tipo de operação de consumidores. Mas conforme a gente viu, né? O leque de opções de forma de atuação é muito grande, pode fazer. E assim, gente, penalidade às vezes é um nome pesado, né? É uma conta que vai aparecer para você. Se está compensando, você pagou a penalidade, tudo certo. Apareceu a penalidade, pagou, gente, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Exatamente. Ô, Yuri, a Gisele está até falando, perguntando aqui, né, se é por perfil, né? A penalidade, ela está comentando, a penalidade é um dozeavo, né, dependendo do preço pago em um mês e repõe em outro. Com relação a essa parte do perfil, ô, Gisele, realmente ela é apurada por perfil, mas depois no final ela é globalizada, vamos dizer assim, né? A gente vai fazer a apuração perfil por perfil, mas um perfil pode cobrir o outro, vamos dizer assim, né? Só tem uma regra bem importante aí que quem compra, por exemplo, consumidor livre, que pode comprar tanto energia do que a gente chama de energia especial. E o Yuri até vai comentar um pouquinho sobre esse tipo de energia agora no desconto, né? Mas existem dois tipos de energia, basicamente, que a gente pode comprar no mercado: energia especial e não especial, né? A energia especial cobre a não especial, mas a não especial não faz o caminho inverso, né? Então, com relação à penalidade, quando for juntar todos esses perfis, né, quando for juntar essas apurações, a gente tem que lembrar dessa regra, que o que tiver de sobra no perfil especial consegue cobrir os perfis não especiais, mas o contrário não é verdade. Então, é bem importante se atentar a isso também com relação aos perfis, tá bom? Muito bom, Bruno. Para quem tem, né, mais de um perfil e tem esse tipo de operação, isso é importantíssimo, né? É uma regrinha aí. Normalmente, consumidores, né, livres, né, de maior porte é que tem esse tipo de operação, né? Muito bom, Bruno. Exatamente. E um outro detalhe que eu queria só para a gente fechar esse assunto, Yuri, comentar, a gente desenvolveu uma videoaula sobre gestão de penalidades no portal de aprendizado. Então lá a gente tem desde o princípio, né, desde o básico lá de como é feito o cálculo do lastro, do que a gente chama de lastro, né, do que a gente chama de recurso requisito, até todo o calendário de penalidades, como ele funciona, como que o agente recebe o termo de notificação, quanto tempo ele vai ter para responder esse termo, quando ele vai ter que pagar a penalidade. A gente tem toda essa videoaula, não é uma videoaula muito comprida, ela deve ter uns 30, 40 minutos, mas ela dá um panorama bem geral mesmo sobre essa gestão de como gerenciar essas penalidades, né? Então, para quem tiver interesse, está no portal de aprendizado lá também, o acesso é gratuito, né, para essa videoaula. Qualquer um pode acessar lá e assistir, tá bom? É uma dica que fica para vocês aí. Muito bom. Aí eu acho que uns 30 minutos de explicação, né, Bruno? Lá ou mais, de como isso é feito, né? 30 minutos, mais ou menos. 30 minutos. Isso aí. Tem alguns detalhezinhos, né? Para quem atua assim, fazendo a gestão disso, né? Tem bastante detalhezinho para ser observado, né? Mas a gente vendo assim a fórmula e a lógica do cálculo, né? Isso é tranquilo, né? O conceito básico ele é relativamente simples, né? E aí estamos fechando todo o ciclo aí de todas as operações que envolve o ACL, né? Que termina para a divulgação do desconto, né? É mais comum para os consumidores especiais, né, que tem que comprar energia do tipo especial e que normalmente
carrega junto aí o incentivo, né? Esse é outro ponto importante, a gente vai ver agora, que por que existe energia incentivada, né? Que é aquela energia normalmente que está ligada às fontes renováveis, né? E que, no fundo, é o quê? No fundo, é um subsídio dado a essas fontes, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Lá no passado, essas fontes não eram muito competitivas, fazia muito sentido, né? A gente queria diversificar a matriz, queríamos inserir na nossa matriz fonte eólica, fonte solar, biomassa, e ajudou muito, né? A parte do incentivo ajudou, junto com outros componentes do ambiente regulado, por exemplo, o contrato por disponibilidade também ajudou bastante a fazer essa inserção de fontes, mas um outro ponto que ajudou muito foi a questão do incentivo, porque há 10, 15 anos atrás, por exemplo, a fonte eólica não tinha o nível de competitividade que nós temos hoje, né? E aí foi, então, importantíssimo para estimular esses investimentos, e hoje até o incentivo foi tão grande, expandiu tanto, que o custo dessas fontes, por exemplo, a eólica caiu, e hoje a fonte eólica é mais competitiva do que, por exemplo, uma fonte PCH hidráulica, né? Apesar de questões ligadas aí à otimização, à forma como a hidráulica funciona, né? Durante muito tempo foi uma fonte que era campeã em relação a custos, mas agora foi ultrapassada pela eólica, né? E claro, aí depois, se a gente retirar o incentivo, a gente vai ver como é que fica, né? Mas hoje já é muito competitiva e ajudou muito a fazer com que esse mercado tivesse um crescimento, né? E o que é, na verdade, esse incentivo? O incentivo, então, é dado no âmbito da contratação como um todo. Quem se beneficia? Tanto o gerador, que também paga a tarefa de uso do sistema de distribuição ou transmissão, né, dependendo de como ele está conectado, e também quem está comprando essa energia para consumo, né? Então, tanto do lado da geração, tanto do lado do consumo, ambos vão pagar pelo fio, e tendo um tipo ou geração desse tipo, ou de contrato que tem esse incentivo, vão poder ter um desconto na tarifa do fio, específico no componente do fio, né? A gente não entra nesse detalhe aqui, mas não é sobre todo o montante da TUSD, soma uma parte específica da TUSD, né? Então, quem que pode se beneficiar disso? Os agentes vendedores, geradores, por exemplo, eólico, né, uma PCH, autoprodutores, né, que no fundo é um gerador que nasceu a partir do consumidor. A diferença entre um produtor independente e um autoprodutor, gente, é só a forma como o contrato daquela empresa, como o contrato social da empresa surgiu, né, a função dele. O negócio já nasceu energia, o outro é o quê? Um negócio energia, mas focado para autoconsumo, né, para beneficiar alguém que quer produzir uma energia própria, tá? Comercializador se beneficia disso? Não, né? O comercializador não tem uso do fio, né? Não paga. A comercializadora não tem ativo, então não precisa pagar do uso do fio, mas está inserido na cadeia. Repassa o desconto? Repassa também, né? Então, tanto o gerador como um autoprodutor vendendo o contrato repassa o desconto, na cadeia de comercialização todinha também repassa, né? Quem são os agentes compradores? O comprador livre pode comprar? Pode, né? Se for compensador, e às vezes, dependendo do que ele paga de TUSD, pode ser interessante, né? Isso às vezes varia muito do como é que está o preço do mercado, né? Tem épocas que tem uma pressão de preço maior na energia com incentivo, às vezes tem uma pressão menor, né? Isso pode variar ao longo do ano, né? E consumidor especial, como a gente viu, ele normalmente para ele compensa, né? Ajuda a baixar o custo do insumo, e mesmo porque ele tem que comprar energia do tipo especial, que normalmente está atrelada a esse incentivo, né? Qual que é o papel da CCE? Simplesmente divulgar, fazer esse cálculo e divulgar esse desconto, né? E é um desconto que é aplicado por quem? Distribuidores, né? Para quem está ligado na rede dela, ou transmissores, né? Então, grandes consumidores estão ligados diretamente na rede básica, né? Quem vai fazer o uso dessa informação para dar o desconto é a transmissora, né? Visto que aquele gerador paga uma TUST, né? Uma tarefa de uso do sistema de transmissão e não de distribuição. Ok?
E aí um ponto interessante da gente ver, e isso aqui já tem prazo para acabar, mas hoje é assim, no fundo a gente tem 4 pontos para serem observados, né? Eu posso ter uma energia, tem 2 atributos da energia. A energia pode ser convencional ou especial, que quer dizer o quê? Quer dizer que a energia convencional é uma energia que não é oriundo das fontes renováveis, né? Então não tem um atributo especial. A energia especial é oriundo dessas fontes e tem um atributo que é um incentivo. Se é uma energia que está carimbada com incentivo do desconto na TUSD ou não, né? Então eu posso ter o quê? Eu posso ter uma energia convencional não incentivada, né? Posso ter uma energia não especial incentivada, que é essa aqui. Posso ter uma energia convencional especial. Aqui os termos estão estranhos, energia especial e inespecial. No fundo, eu posso ter, então, um conjunto de atributos, né? E posso ter um tipo mais comum, que é o quê? Uma energia especial é de fonte renovável, aquela energia que o consumidor especial pode adquirir, e ela é uma energia que tem um incentivo carregado nela, tá? Então, basicamente, a gente tem... qual que é a maioria da energia que tem? Energia especial e incentivada. Então, energia que o consumidor livre pode comprar e que carrega o incentivo, ok? E tem uma energia convencional, né? Os termos aqui às vezes não são muito felizes, mas eu costumo usar a terminologia assim, uma energia convencional que o consumidor especial não pode adquirir, por exemplo, oriundo de uma grande hidrelétrica ou de uma termoelétrica, né? E que não tem o incentivo. A maior parte da energia disponível para comercialização e é gerada, gente, é esse tipo aqui, tá? Que a gente chama de energia, comumente chama de energia convencional. Ela não dá direito a desconto e não pode ser comprada pelo consumidor especial. Depois, que a energia que pode ser adquirida por consumidores especiais é energia especial com incentivo, né? É o segundo tipo de energia mais encontrado, é esse aqui. Que tipos de descontos podem ser aplicados, né, que a gente vê? 3 níveis de desconto. Originalmente, né, quando a gente fala aqui, é quando nasce o desconto, né, sem poluição. Desconto de 50%, que a maioria das fontes que tem incentivo tem esse nível de percentual de desconto, né? Por exemplo, aqui a gente olha eólica, é esse percentual aqui. 80%, que nem é originado mais, né? Não tem usina mais que nasce com esse percentual de desconto, foi até, eu não lembro o ano, acho que 2017 acabou, que é para fonte solar, né? Foi um percentual um pouco maior para incentivar um pouco mais a energia solar, que é um pouco menos competitiva. Mas hoje uma solar nova carrega 50%, tá? Já não tem mais originado nisso. E tem alguns tipos de usinas que têm energia que dá 100% de desconto, que é normalmente cogeração qualificada, o que olha lá, qualificada não, especializada, por exemplo, biogás de lixo, né? Tem alguns tipos específicos de fonte que dão 100% de desconto na TUSD, né? É uma energia bem interessante, dependendo do valor da tarifa que se compra, é bem interessante. Então, é um... Aqui é da mesma coisa, até complementando, não, voltando um pouco ao que o Bruno colocou, a gente tem curso específico disso. Yuri, eu quero saber um pouco mais sobre isso aqui, quero entender um pouco mais quais são os tipos de fonte, quais são os percentuais de desconto, né? Se eu quiser saber um pouquinho mais a fundo disso aqui, a gente tem lá pelo menos uns 2 cursos, né? Um de nível básico, um de nível intermediário, que vão explicar para a gente várias particularidades em relação a isso aqui. Em relação ao cálculo, deixa eu ver, a gente não traz, vou explicar um pouquinho o cálculo, né? Estamos quase no limite de hoje, senão a gente complementa amanhã. O desconto, quando, por exemplo, um gerador incentivado, né? Ele usa, por exemplo, se eu sou um gerador eólico, tenho 50% de desconto, né? Eu posso usar o desconto para mim também, se eu não infringir, se eu não cair em algumas situações específicas, né? Vou ter os 50% de desconto para
abater na minha conta de tarifa de distribuição ou transmissão, tá? E a venda que eu faço, por exemplo, para uma comercializadora, carrega esse 50%. Normalmente, do gerador, ele fez tudo direitinho, vai chegar os 50% lá para a comercializadora, né? Que é um intermediário na operação. O comercializador compra aquilo. Se ele fez o registro observando o perfil adequadamente, tudo direitinho, quando ele fizer essa venda para alguém, ele vai repassar também com 50%. Só que o próprio gerador, dependendo da operação que ele fez, do registrou no local certo, ele já pode começar a poluir esse desconto. E aí tem uma forma específica de cálculo que é feito, porque dependendo da operação dele, pode ser que ele já repasse 49, 48, isso é muito comum, tá? A partir do momento que já cai numa comercializadora, que já começa a ter que gerenciar isso, montar estratégia comercial, isso já pode acontecer. Isso se ele quiser manter o nível original, 50%. Se ele misturar com outros descontos e quiser fazer um mix, a comercializadora pode fazer também, né? Mistura 50 com 100, vai ter uma média. Aí existe um cálculo específico, a gente até explica nesses cursos, como é que é feito esse cálculo específico, né? Para ter essa média. E o desconto repassado é o oriundo desse cálculo de acordo com a operação dessa comercializadora, né? Mas a comercializadora aplica o desconto? Não. Ele vai vender, por exemplo, para um consumidor. Esse consumidor, sim, recebe, né, um contrato ali que já tem um cálculo de desconto efetuado. Se o consumidor fez a operação dele toda bonitinha, recebeu 50%, vai ter aplicado, né, a gente vai calcular os 50% para ele, e ele vai ter os 50% aplicado sobre a parte do fio, né, na tarifa de uso do sistema de distribuição. Só que, dada a forma de cálculo, dependendo da operação do consumidor, o próprio consumidor já pode degradar um pouquinho desse desconto, né? Se ele teve insuficiência de laço, então, assim, aqueles efeitos lá, se eu não contratei para suprir o meu consumo, eu posso ter o efeito no MCP, posso ser um efeito penalidade, né? Efeitos financeiros, e ainda pode degradar o meu desconto, tá? E aí vai gerar um outro efeito financeiro, por quê? Eu posso degradar metade do que eu tinha de desconto e ser aplicado só 25%, por exemplo. Isso vai doer no bolso, tá? Então, existe uma forma específica de fazer esse cálculo, e é até comum, tá? É comum, chega para mim lá 49,5%, isso é muito comum. O importante é que vocês verifiquem no contrato bilateral que vocês realizam quais são as cláusulas, como é que é o tratamento disso, né? Comprei 50% de desconto. Poxa, veio 49, pouco, tá, como é que é o tratamento? Isso não é um grande problema, né? O problema é, pô, eu comprei 50% de desconto, mas na verdade chegou 25%. Aí isso já vai ser sentido financeiramente. E aí as cláusulas contratuais têm que, em bilateral, né, a cláusula bilateral entre as contrapartes tem que definir, né? Nesse caso, como é que é? Eu reponho isso, né? Isso é um acordo bilateral entre as contrapartes, tá bom? Temos alguma dúvida em relação a esse ponto? Não, Yuri, Nenhuma? nenhuma. Tá Só, bom. eu sei que a gente está bem em cima do horário, mas só queria complementar com relação a isso, né? Uhum. Bem importante que você falou sobre essa parte da poluição do desconto, porque apesar da comercializadora não ter tarifa fio, né? Porque ela não vai pagar tarifa para o distribuidor, ela não tem um ativo, né? Nem de consumo nem de geração. Usufrui disso, né? Mas a comercializadora ela pode repassar o desconto, né? Ela recebe um desconto de um gerador que ela comprou energia e repassa para um consumidor, por exemplo. Então, mesmo como intermediária, ela acaba interferindo nessa cadeia. E o desconto, ele não está exatamente atrelado ao contrato, mas ele está atrelado ao vendedor do contrato, né? Então, não é porque eu comprei um contrato com 50%, aquele contrato em si vai vir 50%. Eu vou depender de quanto aquele vendedor vai ter de desconto dele para quanto que ele vai me repassar, né? Então, é muito importante esse ponto, né? Porque você tem que, como o Yuri disse, é muito importante porque você tem que alinhar essas cláusulas contratuais bem feitas, porque se de repente você está esperando um desconto grande e vem um desconto bem menor do que você esperava, aí é hora de acionar as cláusulas, né, e resolver bilateralmente com o vendedor. Então, não é só no contrato, a gente tem que atrelar o desconto ao vendedor do contrato, que é o mais importante. A operação que aquele vendedor executou, né? Se foi bem sucedida, Exato. se teve problema, né? E assim, gente, problemas acontecem.
né? A gente, até eu brinco isso aí, a gente brinca lá na CC, né, Bruno? Pô, eu compro um carro zero porque eu não quero ter problema. Mas acontece às vezes, o carro zero Acontece, de vai dar repente vai ter que problema. fazer um recall, né? Alguma coisa assim. Exato. E eu vou acionar a garantia, né? E é da vida isso, né? Então, isso é normal em qualquer setor e no setor elétrico não é diferente, né? Pode acontecer problemas ou erros e o importante é que no carro, por exemplo, a gente sabe que tem uma garantia, a gente vai lá, leva, né? É importante vocês entenderem como é que esse tratamento vai se dar, né? Bom, nesse caso, na cláusula contratual, como que é? E aí você vai, se necessário, fazer o acionamento dessa cláusula contratual, tá bom? Bom, gente, a gente de conteúdo para hoje que a gente tem é isso, né? Então, batemos aí o horário. Se a gente não tem aí nenhuma dúvida, apareceu alguma coisa, Bruno? Não, Não, não? não, não vi. Não, só eu mesma para agradecer, né, a vocês por hoje, né, por mais esse dia de trabalho. Parece que apareceu uma questão aí do Apareceu Virgínia aí. Magalhães. Como a Tá. Nos informação do 48 do segundo desconto, tempo, mas apareceu. como a informação do desconto é informado pela CCE e a distribuidora para aplicação na tarifa de TUSD. Legal. Então, vou voltar aqui, ó. A divulgação do desconto, a gente divulga um relatório específico, né, para o mercado em mês seguinte mais 35 dias úteis, né? É o último relatório, por exemplo, se a gente está olhando esse ciclo aqui para o mês de setembro, por exemplo, isso já vai estar lá no mês de novembro, né? Porque mês seguinte mais 35 dias úteis já vai estar lá em novembro e a gente divulga isso para todo o mercado, né? E assim, para quem vai no detalhe das coisas e da operação, realmente é complicado porque como tem essas diferenças temporais, isso já está. Se houve algum problema de poluição, temporalmente já está para frente, né? Então aí tem que ter um pouco de cuidado de olhar, olha, eu estou em novembro, saiu essa informação referente a setembro, né? E aí vai acionar a contraparte vendedora e olha, o que aconteceu lá de setembro tem um problema aqui, né? E aí, o que a gente vai fazer? Como é a solução dessa questão, tá? Então tem um relatório específico em relação a esse ponto, né? E ele é divulgado quem que interessa isso, né? A distribuidora, porque ela tem que aplicar o desconto. Para você que é consumidor, se você se atenta, né, essa gestão e quem está fazendo a gestão para você, né? Tem que se atentar ali, porque vamos pegar o caso da Fieng, né? Eu tenho uma empresa que eu compro o contrato, pago bilateralmente pela energia, e tem uma empresa que está fazendo a gestão para mim. Então, essa empresa está fazendo a gestão para mim, tem que se atentar a isso e ou informar você, ou já cobrar a comercializadora, falar, ó, e aqui, ó, teve um problema, né? Nesse caso, nesse exemplo que a gente deu, eu comprei 50% de desconto. O CC divulgou 25%. Você vai saber o que aconteceu lá com aquela comercializadora? Não, você não vai saber. Mas você sabe o percentual, né? A CC divulga, é um dado divulgado para o mercado, para os agentes, né? E aí tem que acionar a cláusula contratual. O Yuri, até a Gisele está perguntando aqui, né, que quase 2 meses de diferença. Se tem alguma previsão da CCE revisar esse prazo, né, e conseguir publicar antes. Gisele, é bem difícil isso acontecer, por quê? Porque para calcular o desconto, a gente precisa de todos os dados consolidados. Então, a gente precisa já ter passado por contabilização, já ter apurado contrato e tudo. Então, é muito difícil de conseguir divulgar antes, porque a gente precisa passar pelo todo esse fluxo que o Yuri está mostrando nesse slide aí, né? Precisa ter acontecido para a gente conseguir depois calcular e divulgar. Então, não é nem uma questão de sistema, nada, é mais uma questão de calendário de operações, né? A operação do desconto depende das outras operações que aconteceram durante o mês. Então, é por isso. Ok? Exatamente. Então, vamos ter que continuar com essa diferença de 2 meses. Continua. Sim, Por da forma enquanto, que está sendo sim. calculado hoje, sim, né? E é muito difícil, porque o desconto depende das operações do agente que aconteceram nos meses anteriores. Então, não tem como mesmo tentar se antecipar muito. Né? Exatamente. Assim, já houve essa discussão dos prazos, não só desse, né, também da medição. A medição ela só é fechada MS+9, né? E já passou o prazo de ajuste do contrato. Né? É outra discussão também forte que a gente já teve, né? Eu acredito que depois que passar a entrada do PLD horário e a gente começar a visualizar operações semanais,
aí certamente essa questão dos prazos vai ser revista, né? Vai ter que ser revista, senão aquele desejo lá de ter garantias financeiras semanais e começar a encurtar os prazos fica inviável, né? Mas hoje não, a gente não tem nada certo em relação a esses pontos ainda. Houveram discussões, mas nada fechado. Ok, gente, acho que não tem mais perguntas no chat. Agradeço aí por mais esse magnífico dia de trabalho, excelentes apresentações. Tem muito material aí para poder irmos estudando, né? Para continuarmos amanhã nas discussões. Ok, gente? Ok, gente. Amanhã às 15 Também, horas. Já vão aquecendo as turbinas amanhã. E depois, em 24 de novembro, nós vamos ter uma nova sessão específica sobre PLD horário e pretendemos aí abrir para os consumidores, os agentes de mercado, para acompanharem com a gente. Dessa vez vai ser em 5 horas, sei lá, algum tempo aí, eu acho que até menos, né, Yuri? Eu acho que vai De 15 às 3 18 horas. horas, né? De 15 Isso. às 18 horas, dia 24 de novembro, já reserve sua agenda, a gente vai divulgar. Amanhã Isso. a gente oficializa isso. E aguardamos todos aí. Agradecemos aí por Yuri, para o Bruno e a todos que ficaram conosco até agora, ok? A gente que agradece. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Foi muito bom estar com vocês de novo. Obrigada. Até amanhã, gente. Até amanhã, gente. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite Obrigada, a todos aí. Yuri. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Tchau, Até tchau, amanhã, Aline. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau a todos. Um abraço. Tchau.